Olá, amigos! Vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem sobre saúde do trabalhador, ergonomia. Hoje o foco será sobre hérnia de disco e eu já vou te explicar o porquê. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, no ano de 2020, foram concedidos 49.321 pedidos de auxílio-doença relacionados à hérnia de disco. Auxílio-doença é sempre quando o trabalhador não pode exercer o seu trabalho por conta de um tratamento médico, por conta disso ele solicita o pedido de auxílio-doença. E eles liberaram uma listagem de 21 apontamentos, que são as principais causas de afastamento, e dentre essas 21 apontamentos, 3 estão relacionados à nossa coluna vertebral, ficando então em primeiro lugar a hérnia de disco, em quarto lugar lesão lombar e em quinto lugar lombalgia ciática, ou seja, o quanto é importante nós cuidarmos da nossa coluna e quanto o nosso estilo de vida, o nosso comportamento interfere também nesses aspectos que envolvem a hérnia de disco. É a terceira principal causa de aposentadoria por invalidez. E nós não precisamos passar por isso, porque precisamos da informação e encarar a hérnia de disco como algo muito natural, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas no mundo terão hérnia de disco. Então, o que eu quero falar para vocês é que existem pessoas que têm uma excelente qualidade de vida, que nunca tiveram dor na coluna e que possuem hérnia de disco. E existem também pessoas que possuem o diagnóstico de hérnia de disco e possuem muita dor, inclusive incapacitantes, a ponto de ficar longos períodos em afastamento. Então, existem particularidades do processo da hérnia de disco, mas existem também outras situações que envolvem a qualidade de vida, o estilo de vida e quanto o indivíduo está disposto a ter informação e ter uma melhora dos hábitos para que não tenha aquelas dores e que não fique tão dependente de consultas médicas e recursos medicamentosos. Então segue aqui comigo para vocês entenderem o quanto a informação é importante e o quanto vocês podem sim ter uma melhora da qualidade de vida mesmo tendo um diagnóstico de hérnia de disco. Mas o que seria uma hérnia de disco, né? Então ela é sempre relacionada à nossa coluna lombar. Nós temos outros tipos de hérnia e eu diria que hérnia é sempre uma situação daquilo que sai fora do lugar. Então nós temos a hérnia umbilical, hérnia inguinal e na coluna vertebral nós sempre vamos falar hérnia de disco. Então, assim, nós temos a nossa coluna vertebral, que ela se inicia na região do pescoço e vai até a região mais baixa da coluna, região lombar, sacral. E dentre essas vértebras, que é uma sobreposta à outra, nós temos um tecido ali, que nós falamos do disco intervertebral, que são estruturas fibrocartilaginosas, que auxiliam no processo de mobilidade, amortecimento e absorção de impacto. E dentro dessa camadinha de estrutura fibrocartilaginosa, nós temos o que? O núcleo pulposo, que fica bem concentrado ali no meio daquele anel fibroso, né? E ele tem essa estrutura gelatinosa que ele possui aquela hidratação necessária que a coluna precisa ter para realmente suprir as necessidades, auxiliar no processo de movimentação. Então, ela precisa ficar bem ali no lugarzinho dela. E o que acontece? Quando nós temos uma situação de um início de hérnia de disco, nós temos o rompimento de algumas fibras daquele anel fibroso que segura aquele núcleo, né, pulposo, que é aquela gelatina que nós temos no meio do disco. Então, decorrente a várias situações que podem ser genéticos, mecânicos, aquele núcleo começa a tentar extravasar daquele local. Então, ele vai rompendo pequenas fibras daquele anel fibroso. E isso é o modo mais inicial de um processo de hérnia de disco. Ele vai rompendo aqueles tecidos fibrocartilaginosos através de pequenas fissuras daquele anel fibroso, gerando então infiltração daquele núcleo para outras regiões. Então, que geralmente, ao passar do tempo, que vai infiltrando, pode chegar na raiz nervosa. E quando chega nessa situação, a
situações de dor. Então, quando o processo ele é mais agudo, a característica da dor ela é muito mais importante, muito mais incapacitante e sendo bem-sucedidos em tratamentos conservadores medicamentosos, porque diminui um pouquinho a resposta inflamatória daquele período agudo para depois você ter um outro processo aí de condutas de manutenção para prevenir que aquela hérnia de disco não possa progredir e se tornar cada dia mais incapacitante. A progressão de uma hérnia de disco, então, seria o abaulamento daquele anel fibroso que nós podemos ver em exames de imagem, né, que tomografia, ressonância magnética, por exemplo, e desse abaulamento vem a protusão discal. Então, é o rompimento de maiores fibras a ponto de ter o contato de raiz nervosa e temos o caso mais grave da hérnia de disco, que é a extrusão, ou seja, todo aquele núcleo, ele saiu fora do lugar e ele está atingindo raízes nervosas oriundas da medula e outras regiões, causando uma resposta inflamatória, uma resposta de dor importante. Então, pessoal, quais são os principais sintomas? Podemos ter formigamento, a dor localizada ou irradiada naquele trajeto da dor. Então, geralmente, as hérnias de disco, elas são mais comuns na região da lombar, principalmente últimas vértebras L4, L5, L5, S1, seguida da região cervical, né? Principalmente as últimas vértebras cervicais, C5, C6, C6, C7, porque é onde temos a maior grau de mobilidade. Então, há sim essa relação. Então, a dor localizada, irradiada, a perda de força e a sensibilidade alterada. Os sintomas, eles são oriundos tanto da compressão mecânica que está acontecendo ali naquela hérnia em contato com raiz nervosa e também a resposta do organismo, liberação de células para conter aquela agressão que está tendo aqui naquela região. Quais são as principais causas da hérnia de disco? É muito difícil nós olharmos para o indivíduo e falar, olha, você desenvolveu hérnia de disco por conta de uma movimentação de carga. É muito difícil nós olharmos para um paciente e falarmos, olha, você desenvolveu hérnia de disco porque o seu pai tem. Nós não podemos, nós não temos como justificar qual o real motivo daquela hérnia de disco. E o porquê disso? Porque ela é multifatorial. Existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento de uma hérnia de disco. E quais são os fatores principais que, quando associados, podem ser a causa principal da sua hérnia de disco? Herança genética, então a relação realmente familiar, da genética, das estruturas anatômicas e fisiológicas do seu organismo tem uma contribuição, mas ela de forma isolada é difícil nós classificarmos como a causa principal. O envelhecimento natural dos discos, como a região dos joelhos, região do quadril, onde nós temos articulação, com o passar do tempo, no processo de envelhecimento, há sim uma perda da hidratação, então há sim aquele processo degenerativo sendo instalado. Então, o processo de envelhecimento é algo natural. Então, por isso que também devemos encarar a hérnia de disco como algo natural e que faz parte da nossa sociedade. Outro principal fator é a questão de sedentarismo. Então, pessoas que não fazem atividade física, que não têm uma boa qualidade de vida, então, pessoas estão mais propensas ao desenvolvimento da hérnia de disco. E existem alguns fatores que, associados a estes principais, eles podem antecipar a progressão de um processo de hérnia de disco. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o tabagismo. Então, existe essa relação. O tabagismo, ele não só tem a propensão do desenvolvimento de doenças, do câncer, doenças pulmonares, enfim, várias situações. Mas para as articulações, o tabagismo crônico aí é muito importante, porque tem aquela relação da desidratação dos discos intervertebrais. Então, nós observamos muito em exames de imagem aquelas estruturas
escuras, onde a gente percebe que não está tendo hidratação adequada. E o cigarro pode ser um dos causadores. Então, pessoas que fumam há 15, 20 anos têm maior risco aí dessa relação associada a outros fatores. A obesidade é muito importante porque, além da questão mesmo da obesidade, que é uma doença crônica, que gera vários processos inflamatórios em várias partes do corpo, principalmente em órgãos, em situações viscerais. A obesidade, ela altera toda a estrutura da circunferência abdominal. Então, são indivíduos que têm uma maior instabilidade da coluna. Então, assim, muitas pessoas aderem à prática do Pilates, de outras terapias aí que fortalecem, né, de dentro para fora, por exemplo, a musculatura do core, que é a musculatura da lombar, musculatura do abdômen, de toda a estrutura de tronco, que fortalecendo essa estrutura, você consegue ter uma estabilidade maior. E quando nós temos casos de obesidade, além de toda essa resposta inflamatória, que ela é muito mais acentuada, a questão da instabilidade por aumento da circunferência, isso deixa mais propenso o desenvolvimento de uma hérnia de disco por instabilidade. A má postura também, posturas muito erradas, fora da neutralidade, se mantidas por muito tempo, ao longo de uma vida, as próprias posturas aí do corpo, uma escoliose pode ajudar, né? Então, isso precisa ser levado também em consideração. E situações que envolvem movimentação de carga, esforço físico, isso precisa ser avaliado de acordo com cada situação. Eu percebo muitas pessoas que relacionam: eu tenho hérnia de disco porque eu fiz esforço físico. Isso realmente pode acontecer, mas para chegarmos a esse diagnóstico, precisa ser feita uma avaliação ergonômica no local, conhecimento da atividade de trabalho, porque não existem fatores isolados. Por exemplo, eu peguei uma carga de 20 quilos e ela me causou uma hérnia de disco. A carga só não é importante. Quantas vezes você faz isso, há quanto tempo você está nessa atividade, você pode muito bem fazer uma movimentação de carga de 20 quilos e não ter risco de desenvolvimento de hérnia de disco, porque existem outras situações que envolvem a organização do trabalho, as alturas de pega, despacho de carga. Então, existem várias situações. Então, eu acho muito comum, né, os trabalhadores apontarem isso, que realmente precisa, para realmente argumentar que foi colaborativa ao desenvolvimento de uma hérnia, precisamos da ergonomia a nosso favor para analisarmos o contexto. Tá? Então, assim, exercícios extenuantes, sem o período de descanso adequado, pode sim gerar traumas aí cumulativos e acelerar o processo de hérnia de disco. Então, pessoal, eu trago para vocês um pouquinho de informação relacionada à hérnia de disco e o quanto nós devemos, quando o diagnóstico chega, né, eu tenho hérnia de disco, de realmente rever. Poxa, você é sedentário? Vamos fazer uma atividade física? Eu converso com vários trabalhadores que a partir do momento que tem esse diagnóstico de hérnia de disco, e isso eu falo de pessoas de 23 anos, 25 anos, que acham que devem ficar deitados para o resto da vida, que estão incapacitados para o trabalho. Isso é muito grave porque falta informação, mas mais do que isso, falta boa vontade. Então, quanto mais nós deixarmos de terceirizar a nossa saúde. Quando eu falo terceirizar a saúde, é realmente, poxa, eu tenho hérnia de disco, a culpa não é minha, a culpa é do meu trabalho, ou a culpa é do médico que não me deu a medicação correta. Não. Então, neste caso, a autorresponsabilidade ela é muito importante, porque quando você aceita um problema, não, eu tenho realmente, você passa a olhar para ele de forma diferente. O que eu posso fazer para minimizar, para reduzir, né? Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, se você é sedentário, você está numa fase aguda da hérnia de disco, passando por tratamento médico, conservador, que seria medicamentoso, seguida de uma fisioterapia, faça o tratamento correto. Mas após a alta, porque essa dor ela vai reduzir, ela vai deixar de ser aquela resposta inflamatória aguda e vai passar a ser algo crônico que você vai conseguir lidar melhor. Vamos fazer uma atividade física? O que é compatível? Eu posso fazer musculação? Pode!
Tudo vai depender do que você tem, do que o médico traçou de tratamento, mas o mais importante é a manutenção, que vai envolver o seu comportamento, o estilo de vida, a sua postura, isso tudo. Por exemplo, fazer atividade física é extremamente importante, fazer um reforço da musculatura, controlar se você tem obesidade, fazer um programa nutricional com acompanhamento médico, para estar reduzindo e sair da obesidade enquanto é tempo, para você ter uma melhora da qualidade de vida. Se você é tabagista, vamos reduzir o cigarro. Às vezes nós não conseguimos tirar, mas essa mudança de comportamento. Poxa, eu fumo 7 cigarros por dia, vou reduzir, vou fumar 3. E depois de traçar pequenas metas é importante também. Então é muito importante que as pessoas entendam que é necessária ajuda, e ajuda associada à disposição de querer ter uma melhora da qualidade de vida, com hábitos e estilo de vida favorável, vão ajudar muito a longo prazo. Então, pessoas com 20 anos com esse pensamento de que minha vida acabou, de que eu não consigo mais trabalhar, são grandes oportunidades para rever os seus modos de vida, para que aos 50, 60 anos tenha uma qualidade de vida, porque isso é possível. E nós vemos aí na prática, em locais de clube, caminhadas, nós vemos idosos caminhando, correndo, fazendo atividades físicas e com uma excelente qualidade de vida. Com certeza eles estão olhando para a alimentação deles, eles estão fazendo o tratamento que é necessário e eles estão sendo, sim, responsáveis pelas suas vidas. Então é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!